oportunidade que vamos comentar sobre esse assunto, e eu quero, de maneira muito simples, muito comum, de fácil entendimento, passar para os irmãos um pouco sobre esses pensamentos que a Bíblia tem, que são as doutrinas principais das Escrituras Sagradas. Elas são muito importantes que nós tenhamos conhecimento, porque elas podem nos orientar para nós não sermos conduzidos pelo inimigo, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos traídos pela nossa mente. Por isso nós estamos estudando. Então nós temos as principais doutrinas, que é as Escrituras Sagradas, né? Nós estivemos falando sobre as Escrituras Sagradas, o fato que o que a Bíblia representa para nós. A Bíblia é o nosso livro de regra e prática e fé. Então nós conduzimos a nossa vida entendendo que é importante que eu aprenda através das Escrituras Sagradas, irmão Thiago. Então essa é uma das grandes doutrinas, e não tem aqui uma ordem da que é maior, da que é melhor, da que é mais importante. Não, porque todas elas são importantes para o cristão, toda ela é importante para a humanidade. A principal doutrina das Escrituras Sagradas, nós vimos que ela é as Escrituras Sagradas, a sua própria Escritura, né? Nós já falamos. Nós também temos como grande doutrina a doutrina de Deus, né? Quem é Deus? Por que Deus existe? Deus realmente existe? Nós falamos sobre esse assunto. Nós falamos sobre cristologia, né? Sobre Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós falamos também sobre o Espírito Santo, né? Então nós falamos a Trindade. A Trindade não está escrito na Bíblia de forma literária, ela não está escrito ali, né? Trindade, mas ela está incutida no conhecimento, nas Escrituras Sagradas, o Pai agindo, o Filho agindo e o Espírito Santo agindo. Essas três pessoas são um, e nós aprendemos bastante sobre este assunto. Também agora, o assunto em que está em foco, que já é a segunda aula, o segundo ensinamento que nós estamos falando, que é o homem, que é a antropologia, estudo sobre o homem. A antropologia vai estudar o homem na sua diversidade, né? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse homem físico, né? Esse homem físico que nós tivemos falado que ele é um homem. A Bíblia diz que o homem foi criado por Deus, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós tivemos tido esse ensinamento na semana passada. Eu estou repassando aqui para os irmãos recordarem, né, os que estiveram, os que ouviram essa mensagem de uma forma ou de outra. Também nós estamos colocando a nossa mensagem no Instagram. Nós temos colocado completa no YouTube, né, de forma áudio, né, vídeo áudio. Então nós estamos colocando ali para que os irmãos possam depois comparar os textos, os ensinamentos, e algumas pessoas vão ver depois. Espero que sejam realmente edificados, sejam realmente recebendo a graça de Deus. Então nós tivemos falado da importância do homem e a diferença do homem que o evolucionismo fala. O evolucionismo vai dizer que o homem não foi criado por Deus, que o homem não foi um ser transformado. O evolucionismo vai dizer que há uma série de questões que alguns vão apresentar. Charles Darwin vai dizer que essa evolução, esse evolucionismo se dá que o homem realmente ele era um animal. Na ideia dele, o homem era um animal, um macaco, né?
E aí ele vai trazer isso daí, em que o homem foi se multiplicando, foi se aperfeiçoando, foi crescendo, foi evoluindo, até que ele se tornou esse ser animal diferenciado, evoluído dos macacos. Mas essa é uma teoria que o próprio Charles Darwin, ele abandonou essa ideia, ele colocou, mas ele mesmo, ele recusou isso. Isso se deu em 1809, foi quando nasceu o Charles Darwin, ele viveu até 1889. No fim da sua vida, ele vai dizer que isso não compete com a verdade, que o seu ensino, a sua busca não tinha sentido, ela não tinha nenhuma razão de verdade, até porque na maioria das suas vezes de informação, ele não conseguia concluir de fato essa teoria, então ele abandona. Mas os homens não vão realmente abandonar, ele morre, abandona a sua teoria, mas o evolucionismo vai continuar falando aí, vai explicando, enganando muitas pessoas, porque para ele o mundo tem milhões de anos, né? E a Bíblia diz que é o suficiente que nós cremos, embora nós não tenhamos de fato como era contado o tempo antes, né, do dilúvio, né? Antes do dilúvio a gente não sabe como que era contado o tempo antes. Moisés declara esses dias como noite e dia, nós não sabemos, mas ali realmente é suficiente. As escrituras vai dar um espaço de aproximadamente 7.000 anos até hoje, 6.000 e poucos anos até a nossa era, até a nossa geração. E aí esse evolucionismo vai trazer, né, essa crença, querendo diferenciar do criacionismo. Por quê? As escrituras ensinam, e é isso que nós vamos falar, estamos aqui falando, que o homem foi criado por Deus. Deus fez, lembra que eu falei na semana passada? Que Deus o fez, e aí ele convocou uma reunião solene entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles falou, façamos o homem. O homem que é hoje é o mesmo homem que o foi formado. Ele não teve essa necessidade de ser composto em degraus para se evoluir. Não, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E isso as escrituras estão explicando para nós. Agora, eu estou pondo isso aqui ao ponto do conhecimento dos irmãos, para que nós possamos pensar, para que nós possamos meditar, nós possamos entender, porque é muito perigoso, porque você vai estudar isso, cada um aqui já saiu do seu tempo de estudo na época oportuna, né, da infância, e aí nas escolas seculares costumam ensinar esse ensino nas escolas, para que as crianças aprendam isso, e os pais têm a responsabilidade de mostrar a verdade para eles, né? Porque não se sustenta, né? Em suma, o homem de hoje não era um homem do princípio, segundo a teoria do evolucionismo, né? Mas nós sabemos que é o mesmo homem, hoje é o mesmo daquela época. Então, para que nós tenhamos muito cuidado para ensinar para os nossos filhos acerca de quem realmente é o homem. E tem uma questão muito importante que precisamos entender, que o próprio homem chamado Jó foi o primeiro nas escrituras sagradas a implicar a Deus quanto ao quem era exatamente o homem. Quanto a quem era exatamente o homem. O homem realmente Jó vai fazer essa pergunta para Deus: quem é o homem para que o conheça, para que o adore?
né? Quem é o homem para que o exalte, para que glorifique? Jó vai fazer essa indagação e vai se aproximar de Deus com esse pensamento. E Deus vai responder. Deus cria o homem para a sua própria glória. Deus cria o homem para a exaltação e louvor do teu santo nome. Deus não cria o homem para condená-lo no inferno. Deus não cria o homem para ser dissipado nas trevas. Não, Deus cria o homem para a exaltação do seu próprio nome. Por isso Jesus, para Ele e somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós somos feitos para exaltar o teu santo nome. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos um texto bíblico que nós já tivemos feito leitura, mas para que possamos fixar aqui o Salmo capítulo 8 e versículo 5. Vamos encontrar aqui o livro de Salmos, capítulo 8 e versículo 5. Tem uma expressão muito importante aqui. Oh, aleluia! Como tal, foi dever do homem fazer com que toda a natureza e toda diferenciada dos demais, colocada sob o seu governo. Olha que coisa linda. Eu estou aqui encontrando aqui o Salmo. Se alguém já encontrou, já pode ler. Fizeste, no entanto, é 8,5, né? 8,5, por favor. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aleluia, maravilha. Veja que expressão extraordinária. Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos e o coroou de glória e de honra, né? Em alguma diz que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus, entendeu? E aqui é para que ele não se engrandeça, mas Deus o coroou. E aqui esta obra extraordinária que Deus fez, Ele o coroou com esse poder. Ele fez um pouco menor do que os anjos e um pouco menor do que Deus. É claro que não conseguimos imaginar qualquer comparação entre nós e Deus, mas Deus nos faz e nos dá autoridade, e nos dá poder, e nos dá capacidade para pensar, e nos dá autoridade para governar sobre o ser humano, governar sobre os seres, e ainda tivemos privilégios maiores do que os próprios anjos, sabe? Porque esse de estar aqui como eu e você, ministrando na casa do Senhor, falando do amor de Deus, pregando o Evangelho aos perdidos, na verdade, os anjos queriam fazer, mas Deus não deu autoridade a ele. Eles são anjos para, de fato, nós vamos ter uma doutrina sobre os anjos, nós vamos falar sobre isso posteriormente, mas o anjo foi dado a ele um domínio sobre cuidar do homem. Ele serve ao homem segundo a autoridade e direção de Deus. É muito extraordinário o que Deus faz nesse governo que Deus dá para o homem, né? Então nós vemos isso no livro de Salmos capítulo 8 e versículo 5, pois lhe tens feito um pouco menor do que os anjos e o coroou de glória e de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Veja também o que diz em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está aqui a verdade sobre quem é o homem. Deus o formou, Deus o fez,
e soprou na sua narina, né, o fôlego de vida e o fez alma vivente. Isso é extraordinário. Isso para que nós possamos entender a diferença que tem. Essa aqui vai realmente contender com a teoria do evolucionismo. É bom não esquecer que quando tratamos do evolucionismo, estamos lidando com uma teoria humana, que com suas suposições, o Charles Darwin, que lida com os fatos e dados concretos. Na verdade, ao lermos sobre a teoria do evolucionismo, nós vamos ver ele sempre dizendo e usando expressões tais como crê-se que, admite-se que, né? Quando ele vai fazer alguma das suas apresentações, admite-se que o homem tenha sido feito do macaco, talvez ele tenha passado por um processo vivido nas cavernas. Nós vamos ver aqui que um outro autor vai dar essa ênfase aqui, dizendo que o homem viveu nas cavernas, né? Heisenberg vai dizer que ele tem essa teoria também. O homem foi formado, mas ele foi chamado de homem neandertal, aquele homem que viveu nas cavernas, sem capacidade de entendimento, sem noção das coisas, como fosse um animal, e ainda trazendo aquela composição de um macaco, essas coisas mais, né? E na verdade, também algumas teorias vão ser refutadas pelos próprios cientistas. Eu estou dizendo isso para os irmãos, não se preocupe, essas informações que eu estou trazendo para os irmãos, extra-bíblico, porque nós vamos chegar no ponto em que vamos precisar ter entendido isso, a ponto para podermos compreender a natureza do homem. Olha só que coisa. Então, este homem vai dizer que o homem era um homem neandertal, né? O africano que elevava as estruturas, o asiático, de nariz achatado, o negro com suas características dentivas, né? As suas variações dentro da família, isso tudo já decompõe, já descarta essa teoria do homem que nasceu nas cavernas. Não tinha o que pode acontecer de um homem que viveu na caverna lhe faltar conhecimento, ou seja, viver fora da sociedade. Alguém que vive fora da sociedade, vive entre os animais, as suas informações serão reduzidas contra a sociedade. Isso é de fato, mas nem por isso o homem seria um neandertal. De tal forma, segundo a teoria do evolucionismo, que algumas são chamadas de camadas do criacionismo, né? Essa, por exemplo, são camadas do criacionismo. A história do homem na Terra vai até 1.750.000 anos. Ele chega a calcular que o homem que a Terra tenha tudo isso de tempo e que o homem tenha vivido por essas datas. Absurdo, né? Esses dados não competem com a teoria do criacionismo. Eu quero dizer também para os irmãos que há uma natureza essencial, o homem físico. Há uma natureza em que, quando precisamos aprender sobre a formação do homem, e isso que eu estou falando para os irmãos, sobre o que é o homem, sobre a sua formação, nós vamos também entender e vamos precisar que a ideia ou a teoria do criacionismo, do homem ter sido feito do pó da terra, vai se provar pelos próprios cientistas. Os próprios cientistas vão fazer essa busca e eles vão estudar e vão encontrar uma série de matéria que existe na Terra
também existe no nosso corpo. Olha só, e esse ser físico, o homem, alguns estudiosos chegou a pensar aqui e começou a fazer umas buscas em que o homem produzindo a matéria química e a quantidade de matéria química que o homem tem dentro de si. Você já sabia quanto pode ter um homem em matéria química dentro de seu corpo? Olha só, o corpo humano possui 150 quilos, 150 ossos, e 500 músculos. Um corpo humano, nós temos 150 ossos e 500 músculos. O peso do sangue de um adulto é de cerca de 15 quilos, só de ossos. Aliás, só de sangue, né? O peso do sangue do homem, de um adulto, ele é de cerca de 15 quilos. Na verdade, a quantidade de sangue que você tem, em que nós temos, um adulto tem dentro de si, ela chega a pesar 15 quilos. O coração humano bate cerca de 70 vezes por minuto. A cada pulsação desloca 44 gramas de sangue. Eu estou falando isso, irmãos, para que os irmãos tenham noção de como o homem é estudado, de como o homem é pesquisado, qual você tem e eu temos tanto interesse para que o cientista, para que os estudiosos observem, para que eles consigam fazer as suas teorias e às vezes, muitas das vezes, disturbando aquilo que as Escrituras Sagradas dizem, né? Toda a massa do sangue passa pelo coração e apenas 3 minutos. Sabe, o sangue que circula dentro de cada um de nós, ele circula, dá a volta dentro do nosso corpo e ele dura pelo menos 3 minutos. Que coisa linda, né? Coisa linda. O homem tem uma formação extraordinária. Nenhum robô, nenhuma máquina criada tem tamanha estrutura da qual Deus fez a nós, com a sua formação da terra. Olha só, eu quero dizer ainda mais. Um homem pesando cerca de 76 quilos, quase a minha estrutura, é constituído por 44 quilos de oxigênio, 7 de hidrogênio e 173 gramas de azoto, 600 gramas de cloro e 100 gramas de enxofre, o suficiente para matar as pulgas de 3 cães de um tamanho normal. Essa mistura química que tem dentro do nosso corpo é uma teoria em que os homens adquirem, faz estudo baseado em nós para mostrar quanto que nós temos da matéria. Esse oxigênio que nós temos de uma certa quantidade, ela também é a composição que faz com que nós ficamos estacionados na terra, que nós não fiquemos flutuando. Olha, tudo Deus pensou, tudo Deus fez de maneira maravilhosa, tudo Deus fez de maneira sabida, tão extraordinária que o homem pode estudar e vai ver a composição da formação, né, do homem ali na terra, da terra. E ainda a Bíblia diz assim, que ao homem é dado uma vez viver e depois morrer. Ou seja, ao homem é dado morrer, entregar a sua alma a Deus, e o espírito, a alma e o espírito volta para Deus, e a carne volta para o pó da terra. E a carne volta para a terra. É isso que dá, é isso que compõe de fato a nossa característica, a nossa composição humana. Nós temos todas
essas coisas compostas no nosso corpo. Agora prestem bem atenção, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. O que diz a filosofia sobre o homem? O que a filosofia fala? É preciso que nós pensemos como alguns homens, né? Como alguns filósofos estudiosos vai pensar. A filosofia também tem uma visão do que é o homem. A filosofia também tem algum entendimento do que é o homem. E alguns filósofos ensinam sobre o homem, nem sempre se harmoniza com a Bíblia. Alguma das suas filosofias, dos seus ensinamentos, nem sempre está ligado com a Bíblia. Por exemplo, Platão disse que o homem é um bípede, sem pernas. O homem era um bípede, sem pernas. Era um homem que continha pernas, tinha pés, mas não tinha perna. Olha que absurdo. O que Platão vai dizer acerca do homem? O homem, isso vai dizer Platão. Nietzsche disse que o homem é mais macaco do que qualquer macaco. Olha só a teoria que ele chega. Esse filósofo vai dizer que o homem é feito do macaco e ele é mais macaco do que o próprio macaco. Observando a teoria que também Charles Darwin havia falado. Aristóteles disse que o homem é um animal sociável, porque o homem pode se comunicar entre si, ter esse relacionamento. Por isso que Nietzsche vai dizer que o homem está lá, né, vivendo nas cavernas, porque ele está sem comunicação social. Mas Aristóteles vai dizer que ele é um homem social, ele pode conviver em sociedade. E essas bases, esses contextos vão se aproximando e vai deixando nossos filhos, a sociedade, ficando pensando praticamente desta forma. Agora tem mais uma coisa. O William disse que o homem é o único animal que ri e chora, porque na cabeça dele o homem é um ser, é um animal. O homem é um animal racional, um animal que pensa, um animal que ri, um animal que chora. Porque a ideia também da teoria de Charles Darwin, que ele vai trazer o homem como sendo dessa composição animal do macaco. Mas nós sabemos, as escrituras, nós acabamos de ler, que Deus criou o homem, chamou o homem para si, formou ele, criou ele, voltado para a sua formação do pó da terra, soprou nas suas narinas e o fôlego de vida, e deu a ele o fôlego de vida. Agora, a própria ciência acredita nesse mesmo ponto. Eles vão pesquisar. Eu estou estudando agora um livro chamado A Origem, e é da nossa geração. E esse livro e o estudo, ele não está baseado apenas neste livro, porque eles criaram uma sociedade de cientistas que são cristãos, pessoas que buscam conhecimentos aprofundados. Não é o caso que nós precisamos fazer isso, mas se você desejar, a porta está aberta para você conhecer mais sobre a evolução do mundo, sobre as questões que são teóricas da Terra, formação, essas coisas, e muitas coisas mais. Então, esse livro tem uma academia que vai dar ao cristão a capacidade dele buscar entendimento e, baseado nas Escrituras Sagradas, trazendo maiores informações para aquele que crê em Deus como seu Criador. Então, eu estou dizendo isso para os irmãos, para que essa compreensão fique na cabeça de Deus. Ninguém te engane, porque você é uma obra de Deus, você é uma criatura de Deus. Deus te fez, Deus criou você, Deus fez você para a sua glória, Deus fez você para o seu louvor, para a exaltação do teu santo e glorioso nome. É isso que Deus fez. Depois de tudo isso, o homem
de fato, muito mais do que um amontoado de agentes químicos. Isso que eu falei para os irmãos, o homem é muito mais do que um amontoado de agentes químicos. Sabia, Tiago? Esses agentes que é composto da terra, que Deus nos fez, Deus não só nos fez para demonstrar essa teoria para o ser humano, mas ele é muito mais do que ossos e carne. O homem é um ser espiritual, pois Deus o fez alma vivente. Deus não te fez somente para ser um composto de matéria química. Deus te fez também como um ser espiritual. Ele sopra nas narinas dos homens e dá a ele o fôlego de vida. Deus dá a ele o seu próprio espírito, para que ele seja alma vivente. Ele não é só um ser transitório, que está aqui e já vai passar, sabe? Ele não é um ser transitório, ser aquele que fica aqui por um período e já vai se acabar. Deus te fez como um ser espiritual. Isso é de existência física limitada. Deus não te fez transitório somente de existência física limitada. Dessas quantidades de coisas que eu falei para vocês agora há pouco. Não, Deus o fez para uma coisa muito maior. Deus te fez para algo muito mais excelente. Deus te fez para algo muito mais especial. O homem é um ser que Deus não é só um ser transitório, que está aqui e já vai passar, sabe? Ele não é um ser transitório, ser aquele que fica aqui por um período e já vai se acabar. Deus te fez como um ser espiritual. Isso é de existência física limitada. Deus não te fez transitório somente de existência física limitada. Dessas quantidades de coisas que eu falei para vocês agora há pouco. Não, Deus o fez para uma coisa muito maior. Deus te fez para algo muito mais excelente. Deus te fez para algo muito mais especial. O homem é um ser que Deus, ao criá-lo, destinou a ele a eternidade. Você é um ser eterno e vai ser eterno. Deus, ele compõe sobre o homem o Espírito Santo, e a sua alma não morre. O que morre em nós é esse corpo, essa matéria, esse composto de matéria que citei, que o homem tem uma quantidade de química composta na terra, também está em composto com a nossa carne, com o nosso corpo. Mas esta carne, este corpo vai perecer e vai voltar para o pó novamente. Mas depois disso, temos ainda algo mais excelente. Deus te deu vida, Deus te deu sobre ti uma alma, Deus te deu sobre ti um espírito, e essa alma, esse espírito vai viver eternamente. Porque Deus, você sabe que em você há o espírito de vida, e ainda há sobre você o Espírito de Deus, aquele que te faz conscientizar das coisas que o Senhor quer que você conscientize, de agradar a Deus, de exaltá-lo, de invocar o teu santo nome, de fazer com que a grandeza de Deus esteja composta em você. Porque Deus é o quê? É Espírito, não é? Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós fôssemos só um composto de matéria, qual seria a semelhança de nós para com Deus? Ainda precisamos entender que nós somos seres espirituais. Olha, é de fato que Jesus Cristo, ao vir a essa terra, ele veio abrir as comportas espirituais para nós. Veja que o pecado entrando na terra compôs no ser humano, nesse homem composto de matéria química, compôs sobre ele uma culpa, uma condenação. O homem
pecou. E sabe o que aconteceu? Ele foi afastado de Deus, porque nele estava composto a condição espiritual, o plano espiritual estava sobre o homem. Deus, como fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele não fez só em matéria, Ele fez também em espírito. E agora Deus dá liberdade para o homem entra no seu lugar em que Deus o reserva, o jardim do Éden, e Deus lhe dá a condição e a semelhança de decisão, de escolha, de princípios, de caráter, de moral. O Senhor dá a ele toda essa composição espiritual, e agora ele vai pecar, ele vai se afastar, ele vai distanciar, e ele vai ficar longe, ele vai viver fora do paraíso de Deus, ele vai viver fora dos planos, do propósito. Mas Deus está querendo trazer-nos nós de volta, irmãos. Deus, desde o princípio, Ele está querendo nos trazer de volta, porque Ele te fez ser espiritual para desfrutar de tudo aquilo que Ele criou para você. Esse ser espiritual eterno, a eternidade está para você. Você não é um homem que só vai viver 150 anos aqui na terra. Vamos dizer da nossa era, é o homem que mais viveria, talvez chegasse a 150 anos. Eu ainda não o conheço, né? Mas ainda com muito enfado, com muitas dores, com muita dificuldade. Agora, há um plano de Deus na sua vida. Você vai viver para a eternidade. Você é um ser eterno, conforme a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é eterno, Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus é sublime, e todos aqueles que obedecer através de Jesus Cristo vão alcançar esta glória, esta graça, a eternidade. Agora a Bíblia vai dizer que o homem foi feito para o adorar, para o exaltar, para o invocar, para o glorificar. Querido, você faria um objeto, um instrumento para te machucar, para ofender você mesmo, um estilingue, para dar uma esticada assim, ao contrário, soltar na sua própria face? Esdrúxula a minha ilustração, né? É muito forte. Ninguém vai fazer isso. Ninguém que faz o estilingue, estica a madeirinha para frente e solta o elástico para que a pedra bate no seu próprio rosto. Alguém faz isso? Que absurdo, né? Se alguém o fizer, é um absurdo. Assim Deus não fez o homem para ofender a sua capacidade moral. Deus não fez o homem para poder o destruir. Deus não fez o homem para acabar com ele. Deus fez o homem para o adorar. Deus fez você, irmão Trajano, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o plano perfeito de Deus. Só que Ele deu liberdade para cada um de nós, e escolhemos o caminho errado. Mas através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos chegar novamente ao trono da graça. Nós, através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar de novo e sentir essa alegria e gozo transbordante, porque Jesus vai dizer que Ele é a água da vida, que rios de água viva transbordam do centro daquele que o invocam e o adoram em espírito e em verdade. Não é isso? Então o Senhor quer que nós transbordemos para viver uma eternidade com Ele. Ele disse que Ele foi preparar lugar para que nós, quando Ele voltar, nós possamos estar preparados e morar junto com Ele. É isso que Ele quer que nós tenhamos em mente, estejamos certos e seguros de que Ele foi preparar um lugar para nós. Aleluia. É que quando Ele falou, eu vou para o Pai para preparar, Ele estava ainda em carne, como que limitando o tempo, mas a eternidade já estava no seu conhecimento. Lembra que que Jesus utilizava o ensinamento para os seus próprios discípulos, isso que nós estamos falando do discipulado. Ele ensinava aos discípulos, dizendo para eles da seguinte forma:
a vocês é dado a entender, aos outros não é dado a entender. Aqueles que não estão debaixo da graça não é dado a entender. Mas a você, Manfrida, Deus deu um entendimento. Permaneça firme, buscando, exaltando, invocando, glorificando o nome desse Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu quero dizer para vocês acerca do homem. Nós estamos nesse princípio e o homem foi feito para o adorar. O homem foi feito para o exaltar. Então compreenda que nós somos diferentes da ideia do evolucionismo. Nós não vamos ficar aqui nessa terra, nós vamos ser recolhidos para ficar ao lado de Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! E esse plano é eterno, não é para qualquer um, não é aberto à mente de muitas pessoas, é um plano espiritual que Deus abriu para você, para mim. E se você tem dúvida disso, busque mais. Se você tem dificuldade para entender isso, ore mais. O Senhor vai abrir mais. Se aproxima mais. Chega-se mais a Ele. Invoque-o mais, Ele vai abrir. Você lembra de Geazi? E eu vou encerrar aqui. Geazi era um servo de Eliseu. Geazi era um homem, um jovem homem que andava com Eliseu, um profeta. E sabe o que aconteceu? Era com Eliseu ou com Elias? Elias, né? Não, Elias, que foi quando Elias orou para chover, lembra? Aquela passagem que Elias tinha dito que não iria chover e ficou 3 anos e meio sem chover, lembra? E aí, aquele servo dele, Geazi, quando ele estava no monte orando, porque Deus falou que ele tinha que pedir a chuva de volta, ali aconteceu de que ele não estava enxergando, né? Ele não estava enxergando. Olha, e sabe o que aconteceu? Deus abriu os olhos dele. Olha, eu posso até estar fazendo uma breve confusão aqui entre Eliseu e Elias. Nós vamos comparar daqui a pouco, nós vamos olhar direitinho. Mas veja só, eu quero dizer para vocês que a passagem é aquela em que os olhos de Geazi foi aberto para ver um exército espiritual que estava em volta dele. É isso que eu quero dizer, não. Aqui a importância não é se é o Eliseu ou se é o Elias, mas o Geazi, de fato, que ele não estava crendo que havia um grande exército espiritual, e os olhos dele foi aberto, e Deus mostrou para ele, porque o profeta pediu para que Deus abrisse os olhos. Então, compreenda isso. Nós estamos vivendo numa dimensão espiritual. Nós precisamos entender algo espiritual. E quando você começar a invocar, se aproximar de Deus, Deus vai te dar discernimento. Porque Deus tem dons espirituais para dar. Deus tem dons maravilhosos para nós não sermos enganados, não sermos conduzidos pelo mundo, mas para que possamos viver para Ele aqui, neste lugar, nessa terra, até o dia da sua volta. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor por isso? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu misturei as duas situações aqui do Eliseu com Elias, mas era o próprio Eliseu, porque era uma outra situação, não era a da chuva, era a situação em que os inimigos de Eliseu estavam perseguindo ele. Então Deus abriu os olhos de Geazi para que ele pudesse ver o grande exército que estava ao seu redor. Amém? Glória ao nome santo do Senhor. Pode ficar de pé? Vamos ficar de pé? E eu quero orar com os irmãos.